Shabbat Shalom, poção Itrô, uma poção que traz o nome do sogro de Moshe, sacerdote de Midian, sacerdote pagão que vem a se converter a Hashem, por ver, por ouvir, né, tudo que Hashem havia feito ao povo de Israel. E nesta poção de Itrô, nós vamos perceber como ele, mesmo sendo um sacerdote pagão e agora reconhecendo Hashem, né, a importância que isso tem dessa história, a importância desta conversão para os nossos dias, porque Itrô, né, recebe uma honra muito grande, igual como está descrito uma promessa que está no profeta Isaías, né, que se vocês guardarem os meus Shabbat todos, ou seja, os meus sábados, que se vocês se unirem ao povo de Israel, né, vocês terão um nome mais importante do que o nome de filhos. E Hashem, ele honra Itrô de uma forma muito grande, porque durante todo este processo, né, você observa que muitas pessoas participaram da história da Torá, da história que traz as instruções, que são pessoas que são símbolo, são pessoas que são arquétipos, são pessoas que trazem a história da Torá na sua vida, mas que poucos receberam a honra de ter o seu nome gravado numa porção, como é o caso de Itrô. E Itrô chega a Moshe trazendo, né, uma expressão que até hoje é utilizada durante o povo, que muitas vezes vocês conseguem ouvir, né, se nos acompanham, se acompanham outros canais que trazem também os comentários da Torá, que é a expressão Baruch Hashem, né? Lá no capítulo 18, no verso 10, é onde Itrô chega e fala Baruch Hashem. É claro que é o tetagrama que ele utiliza, mas nós, em respeito e para que não venhamos a ferir a santidade deste nome, utilizamos Hashem, que quer dizer o nome, né? E dizemos bendito seja Hashem, né? Ou seja, tudo está submetido a Hashem, ele é o mais poderoso. E esta expressão de Itrô é exatamente por conta daquilo que ele teve como certeza. Não existe outro, não existe Deus, não existe força que seja maior do que Hashem. E aí, nesta porção, você vai observar também sobre a questão importante e bem essencial para quem inicia a caminhada de Techuvá poder compreender a importância dos mandamentos, a importância desta obediência está exatamente descrita aqui, nesta porção, onde lá no capítulo 19, no verso 5 e 6, é dito o seguinte: agora, se atentamente ouvirem a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar no meio de todos os povos, ou seja, existem muitos povos, mas Hashem, ele separa uma porção, ele separa um povo para que este povo se aproxime dele. E isto não é qualquer coisa, né? Você percebe, você entende a partir desses versos que Hashem está falando que todos os povos pertencem a ele é dono de todas as coisas, mas que para ser um povo separado, ser uma possessão particular, como diz a expressão lissegular, né, em hebraico, ou seja, algo particular para mim, assim como nós vemos que existiu o jardim do Éden, né? O jardim, a palavra jardim também está ligada a essa questão de particular, né? E Adão foi levado a esta convivência particular com Deus. Para ter essa vivência particular com Deus, é preciso haver uma entrega de obediência, né, ao Todo-Poderoso, né?
Deus é espírito. Então, como Deus se move, assim devemos nos mover. Nós devemos ter este pensamento, né? E como é que isso vai ser produzido em nós? Através dos mandamentos. Através desses mandamentos, nós vamos construir uma ética, uma forma de ação neste mundo que esteja compatível com aquilo que nós chamamos de povo de Deus. E essa santidade, olha só, está dizendo assim, no verso 10. Disse mais Hashem a Moshe: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã lavem eles seus vestidos e estejam prontos para o terceiro dia. Uma vez que no terceiro dia descerá Hashem diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Essa Torá, as instruções de vida divina, as instruções divinas, nós devemos ter a clareza daquilo que nós estamos escolhendo. E para isso devemos nos despir realmente, nos purificar dos nossos pensamentos egoístas. Toda esta fase aqui que está acontecendo tem um pouco a ver com Pêssah, com a mesma libertação que aconteceu, né? Porque tem a ver com essa questão da escolha, tem a ver com a questão de tirar o fermento, ou seja, de tirar esse orgulho. Nós temos que nos sujeitar, ou seja, nos render realmente ao poder de Deus, entendendo, compreendendo que só aquilo que é revelado por Ele nos cabe saber. Mas existem muitas coisas a respeito dos planos divinos aos quais nós não temos como saber. Muitas vezes nos perguntamos sobre como algumas coisas acontecem, do tipo, como pode uma criança, um neném, alguém que chega agora a este mundo e passa por sofrimentos, né? Como pode alguém que lutou muito, batalhou muito, trabalhou muito durante toda a sua vida e no final da vida passa por uma grande tribulação, né? E perde tudo e não tem ninguém. Como pode alguém que tem uma natureza tão boa passar por tantos sofrimentos, né? E Yeshua conta a parábola de Lázaro e o rico. E ele vai falar ali sobre todas essas questões de como Deus dá a um, né, uma oportunidade de ter uma vida bastarda, uma vida boa, e ao outro que teve uma vida muito difícil. No entanto, mesmo tendo uma vida difícil, Lázaro não perdeu a humildade e a bondade que existia dentro dele, e foi recompensado com um descanso na vida que se seguiu. No entanto, o rico, por ele não ter aproveitado disso, mas pelo contrário, ele ter feito maldade, por ele ter se exaltado por conta da sua condição, agora vivia o sofrimento de na próxima vida, né? Então, isso tudo nos faz pensar, mas não explica plenamente, né, os planos de Deus quando Ele produz isso na terra, né? Porque a palavra muitas vezes diz que o pobre sempre vai existir na terra. E muitos de nós nos perguntamos, e por que Deus, como Ele é poderoso, não tira toda a pobreza de uma vez, não tira todo o sofrimento, não tira toda a dor? Por que Deus não faz isso? Nós primeiro precisamos compreender de que esta condição existe por conta do próprio ser humano. Segundo, que nós precisamos compreender que todo este mundo existe para a retificação da nossa própria consciência, né? Como Deus trabalha para que isso aconteça é um mistério. É uma coisa que nós, por conta da nossa limitação humana, buscamos sempre compreender, né? Mas na verdade o que nós devemos fazer verdadeiramente é nos ater às nossas ações, a nos ater aos nossos atos, né? Porque Ele também dá condições ao ser humano de mudar a realidade. Apesar de termos uma inclinação muito forte para algumas coisas, para o pecado, para o desejo, né? Nós nascemos sobrecarregados de desejos.
E alguns desses desejos nos arrastam para uma vida de muito sofrimento, né? Devemos compreender isso desde quando a ciência mesmo explica, a ciência vai falar sobre como é difícil para uma pessoa que tem um vício abandonar o vício. Não depende simplesmente de uma força de vontade, né? Mesmo a pessoa querendo, é necessário um tratamento sério para que isso aconteça, né? Então, mesmo Hashem, que fala para o povo de Israel, né? Ele diz: eu sou o Deus que te tira da terra da limitação, que te tira de Mitzrayim, do Egito, né? E esse Deus é que chama o povo para que o povo venha se purificar, se santificar, para receber esses preceitos, para receber estas leis. Isso nos leva a entender que Deus dá ao ser humano primeiro a oportunidade de querer, lembrando que nem todos aqueles que estavam lá no Egito saíram do Egito. E muitos daqueles que saíram do Egito, o Egito não saiu de dentro deles, tanto que morreram no deserto, né? Muitos morreram no deserto. Então, já nos leva a refletir sobre quanto isso está realmente ligado à nossa própria posição, à nossa própria escolha. Você vai ver que antes de entrar na terra, Deus diz: eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz que isto é uma escolha, tanto é que ele vai falar: escolham a vida. É uma questão de escolha. E o Todo-Poderoso, quando você decide, quando você toma uma decisão de dizer: eu quero sair dessa limitação, eu não quero mais ser escravo, né? Eu não quero mais viver uma vida sem significado. Eu não quero mais viver uma vida por mim mesmo. Eu não quero mais viver a vida, né, inconforme aos desejos que eu tenho na minha carne. Seja lá desejos sexuais, seja lá desejos alimentares, seja lá qualquer tipo de desejo desenfreado que tenha dentro de nós como seres humanos. Porque nós somos carnais, temos a carne como morada. E tendo esta carne como morada, nós temos dentro, né, toda a carga, toda esta força que nos puxa para como se fosse um buraco negro, nos suga, tá, para uma escuridão, que ela mostra, né, dentro de nós como se fosse uma necessidade, uma fome de muitas coisas. E essa fome causa nessa carne, né, a necessidade de suprir esta fome. E esta fome nos leva a desejos, a vícios, né, a sentimentos muito fortes, como o ódio, como o ciúme, como a inveja. Mas quando você decide, você diz: eu não quero mais estar preso a isto, eu não quero mais viver preso a isso. Vem Deus, e Ele, através desse Redentor, né, que vai ser revelado, seja no tempo de Israel como Moshe, seja no nosso tempo como Yeshua, ele vai nos revelar, vai nos dar, vai nos capacitar através desse Espírito, para que nós possamos vencer cada uma dessas 10 entidades que existem dentro de nós, né? Para que nós possamos realmente, libertos através da palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará, tá? A verdade que foi expressa no próprio Mashiach, no próprio Yeshua, como diz João, porque ele é a palavra, né? A palavra estava com Deus, a palavra era divina e ela vem ao mundo através de Yeshua HaMashiach e ela se torna este alimento, este pão que nos torna capazes, suficientes para poder enfrentar, né, toda esta força da nossa carne, para que possamos alcançar um nível tal, né, de consciência que nos torne, então, como seres humanos, né, capazes de nos tornar filhos de Deus. Isso também está escrito. Todo aquele que crê em Yeshua, que crê em Yeshua HaMashiach,
foi dado a ele a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Conhecendo a palavra, conhecendo a Hashem, recebendo esta palavra sobre si, tendo força para se submeter a esta palavra, porque não é fácil se submeter à palavra, não. É fácil fingir, é fácil colocar uma máscara, é fácil parecer aceitável diante da sociedade, é fácil fazer parte de uma massa, mas é muito difícil aceitar essa palavra sobre si. Por quê? Qual é a diferença? É muito fácil você fingir para as pessoas que você é um tipo, aceitável de ser humano. O difícil é você colocar esta palavra em confronto consigo mesmo, com aquela pessoa a qual ninguém vê, tá? Com sentimentos ao qual você nunca mostra, com pensamentos ao qual só você sabe, com desejos que estão escondidos aí dos outros, mas que você bem sabe que tá ali, rasgando você por dentro, e que todo dia te tenta e diz para você: só um pouco, ninguém vai ficar sabendo, tá? Você precisa disso. Se você não fizer, você vai ficar triste. Você vai morrer. Você precisa viver. Então, se submeta a esse desejo. Faça. Só você sabe, só você reconhece qual é esse desejo. Só você. Mas você é capaz de receber a palavra de tal maneira ao ponto de você realmente dominar esse desejo e dizer para ele: não, eu não posso, porque está firmado um pacto com Deus onde ele diz que isto não é possível. Quando você é ofendido, quando você é difamado, e a palavra diz que você deve amar o próximo como a si mesmo, ou seja, se você deseja o perdão desse tipo de atitude, quando você errar, você também deve oferecer este mesmo perdão, tá? Que você deve ter cuidado com suas palavras quando você for retrucar, quando você for responder, para que você não venha a cometer assassinato com suas palavras, Então, todas essas leis, elas exercitam a gente para que tenhamos uma mente forte, capaz de dominar esses desejos, capaz de dominar essas reações, capaz de nos tornarmos pessoas muito racionais naquilo que nós falamos e fazemos. Mas para isso é necessário que essa palavra seja recebida em mim mesmo, e não numa imagem, rabiscada, que as pessoas podem ver, mas não está concretizada dentro de mim. Então, o verdadeiro povo de Deus é aquele que recebe esta palavra nele mesmo. E é por isso que ele precisa se purificar. É por isso que ele precisa se purificar. É dito dentro dos escritos nazarenos, que chamamos de Novo Testamento, que se com Cristo morremos, com eles ressuscitamos. E qual é o significado disso? Tá? Assim como Deus pede para que o povo se prepare no primeiro e segundo dia, que no terceiro dia iria ser revelada essa palavra, Cristo também morre, assim como é a representação da morte da nossa carne, da nossa existência carnal. E essa purificação que acontece, vindo então a ver a ressurreição no terceiro dia, representa um novo nascimento de uma nova pessoa, a partir do momento que ela recebe em si essa autoridade de Deus. Receber esta autoridade, se dobrar diante de Deus, se dobrar diante da palavra de Deus. Tá? Isso é muito importante. O ser humano muitas vezes se dobra a uma doutrina humana, a um conhecimento humano, porque faz bem a si mesmo, faz bem aos seus próprios desejos, faz bem aos seus próprios interesses. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não. Ela é muito reta. Tá? Ela não tem a intenção de se moldar à vontade do ser humano. Não importa o quanto o ser humano busca interpretar esta palavra do jeito que ele queira. No final, a palavra se cumpre do jeito que ela é. O ser humano pode querer interpretá-la, querer moldar a palavra de acordo com o seu entendimento. E no final, ela acontece do jeito que ela tem que acontecer. Assim aconteceu, inclusive, com Yeshua. Tá? Os seus discípulos não aceitavam que ele fosse morrer, ter uma morte de cruz como ele teve. No entanto, era assim que tinha que acontecer.
Era assim que deveria acontecer. E foi o que aconteceu. Então, este pacto, para se tornar um povo particular de Hashem, leva em consideração o fato de que devemos ter, né, essa obediência. Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, vamos abrir aqui, capítulo 7. Olha só, é bom, interessante de acompanhar. Fala também, 7:6. Fala assim, ó, porque tu és povo santo, Hashem, teu poderoso. Hashem, teu poderoso, te escolheu a fim de lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. Acima de todos os povos que há sobre a terra. Mas isso está condicionado ao fato de receber esta palavra, tá? No capítulo 14, também de Deuteronômio, deixei aqui anotado, 14:2. Porque és povo santo, Hashem, teu poderoso, e Hashem te escolheu para lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a superfície da terra. Tá? Nada, aí o verso 13 ainda diz assim, nada execrável tereis por alimento. Então, quer dizer, existe uma norma, existem leis, existem preceitos para ser povo de Hashem. E não é aquilo que o ser humano quer. E não é aquilo que as pessoas determinam, mas aquilo que está escrito, aquilo que está determinado na palavra. E é muito duro de se seguir, porque muitas vezes teremos que deixar coisas que nós gostamos, sim. Teremos que abrir mão daquilo que desejamos, sim. Teremos que ser pessoas que vamos ter que engolir sofrimentos, sim. Mas não é de graça. Não é simplesmente por capricho de Deus. Não, é para que você possa alcançar realmente essa capacidade de dominar, de ser uma pessoa capaz de dominar estas inclinações que está dentro da nossa carne. A nossa alma vem a este mundo para aprender, para evoluir, não para se deixar levar por estas coisas. Existe uma palavra que diz assim, de onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? Não vem do vosso próprio egoísmo? Não vem da vossa própria carne? Enfim. Então, as disputas, as guerras, a falta de amor entre nós seres humanos, a falta de entendimento não vem exatamente desses desejos? Nós desejamos e não conseguimos ter, então ficamos cada vez mais enfurecidos. Enfurecidos com quem? Com o outro. Principalmente se enxergamos que o outro conseguiu, né, alcançar, e isso é entre aspas, porque nem sempre o que nós enxergamos é da forma que nós estamos vendo, mas sim um reflexo daquilo que nós temos, que pensamos em nós mesmos. Às vezes enxergamos o outro de acordo com aquilo que nós temos como pensamento dentro da nossa própria cabeça, né? É assim que nós vivemos, infelizmente, no mundo das ilusões. É por isso que a palavra nos ensina para que nós não sejamos enganados pelos nossos olhos e pelo nosso coração, pelas nossas emoções. O Salmo 135, olha só. Salmo 135 também vai nos falar a esse respeito. 135:4 diz: porque Hashem escolheu para si Jacó, e a Israel para o seu tesouro peculiar, seu tesouro particular. Ele escolheu, tá? No entanto, sabemos que existe a promessa que foi feita a Abraham de que ele seria pai de nações. Existe essa promessa. Por quê? Porque Deus já sabia que existiria o povo, a descendência de Jacó. Né? Mas nem todos dessa descendência iriam aproveitar essa oportunidade, iriam abraçar realmente esta oportunidade para se tornar este povo, tá? Sendo capaz de obedecer firmemente
Lembre-se que foi exatamente pela desobediência do povo de Israel que Deus criou o caminho para que nós, como gentios, pudéssemos em Cristo, no Mashiach, estarmos então nos ligando a esta mesma árvore, né? E é por isso, para cumprir esta promessa que está em Gênesis 12, 1, 3, né? Também nós vamos lá perceber um fato que está escrito no livro de Gálatas. Vamos abrir lá no livro de Gálatas para conferir algo que nos é dito, muito importante. Deixa eu abrir aqui. Gálatas 3, 16, 18. Diz assim: ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só. E até o descendente que é ungido, que é o Messias. E digo isto, um pacto anteriormente confirmado pelo poderoso no ungido. A Torá, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar sem efeito esta promessa. Ou seja, a Torá, ela não está invalidando esta promessa. Não está dizendo, o que está dizendo essa carta aos Gálatas? Não está dizendo, a Torá não veio para afirmar esse pacto com o povo de Israel, no sentido de deixar o povo de Israel isolado e não ter mais espaço para ninguém. Não, ela não vai invalidar essa promessa, tá? E olha, continua falando. Pois se da Torá provém a herança, já não provém mais da promessa, mas o Eterno pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a Torá? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de mensageiros pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas o Eterno é um só. E a Torá, então, contra as promessas do Eterno? De modo nenhum. Porque se houvesse uma Torá que pudesse dar vida à justiça, na verdade, deveria ser pela Torá. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do erro, para que a promessa, por meio da emuná de Yeshua, o Mashiach, fosse dada aos que creem, né? Ou seja, a Torá, ela vem no sentido, no intuito de fazer com que nós venhamos a retificar o nosso comportamento. O nosso comportamento. E a promessa, ela é dada a quem? Que é o principal, que é a fonte, que é que todo mundo quer, todo mundo fala. Todas as religiões desejam essa promessa. De quê? De se tornarem filhos de Deus. Mas como é que vão se tornar filhos de Deus na desobediência? Então a Torá, ela é dada para quê? Para que nós pudéssemos, então, alcançar uma mente, como diz a própria palavra, também uma mente de Cristo, a mente de Mashiach, que vai e obedece a Deus até a morte. E ter a capacidade de dominar esses desejos. A vontade humana, a vontade carnal, requer um exercício. É por isso que a palavra mitzvah, mandamento, também está ligado a exercício. Exercitar a mente à obediência. É necessário fazer isso, tá? Então, muitas vezes temos a vontade e o desejo de desobedecer a estes mandamentos. Só que quem desobedece a esses mandamentos está, na verdade, se rebelando contra a vontade de Deus. Porque se Deus deu a Torá, ela deu esta Torá, ela deu estes mandamentos exatamente pela necessidade. Porque se nós não somos capazes de reconhecer, olha só, os mandamentos de Hashem são santos e perfeitos. Mas nós precisamos que esses mandamentos estivessem escritos para que pudessem ser, né, validados na nossa própria mente. Observe. Eu sou Hashem, teu poderoso, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Ora, não é claro? Não é fato? Se eu conheço o Deus verdadeiro, se eu sei quem é Ele, a força que Ele tem, que Ele está acima de todas as coisas, por que que eu fabricaria para mim outros deuses? Parece ser uma coisa óbvia, mas nós, como seres humanos, buscamos sempre uma alternativa. Uma alternativa. E por isso, precisou estar escrito para que o ser humano pudesse validar. Não é à toa que aconteceu o bezerro de ouro. Não adianta queremos justificar. Sempre buscamos, sempre queremos nos firmar, sempre queremos buscar segurança em outros que não é Hashem. Mesmo isso estando escrito aqui. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Hashem, teu Criador, sou o eterno zeloso, que visito o delito dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de clemência com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Hashem visita os erros daqueles que continuam praticando esse tipo de coisa. Ou seja, se eu tenho uma filha, eu hoje estou praticando idolatria, ela vai ver os meus erros e continua praticando idolatria, tá? O mesmo tipo de tratamento que eu tive pela minha falta na idolatria, minha filha também terá, a filha da minha filha também terá, e assim por diante, né? Até que alguém quebre esse ciclo, mude, assim como fez Abraham, que mudou esse ciclo na vida dele, e então Hashem começa a agir com clemência, com benevolência. Por quê? Porque mudou. Não é aquela questão de dizer que Hashem vai castigar um filho, né, que não fez nada, que é inocente por causa do pai. Não. Ele visita a transgressão, está escrito. Ele visita o pecado, o erro, tá? Não é a pessoa, é aquele que comete aquele erro. Não pronunciarás o nome de Hashem, teu poderoso, com falsidade. Muitos fazem isso até os dias de hoje. Usam o nome de Hashem para se beneficiar, para se engrandecer, para se tornar melhor ou mais especial do que os outros, ou para tirar proveito dos outros, né? Para poder se sentirem mais importantes do que os outros, e daí por diante. Mas manter um poder humano que sempre acontece por conta da nossa vaidade. Você deve lembrar do dia de Shabat. Mas foi abolido, por quê? Mas Yeshua disse que ele era senhor do Shabat. Claro, o que é ser senhor? O que é ser senhor? Né? O Shabat existe por conta de mim. E não foi, o Shabat não foi entregue a Adão lá no jardim do Éden? Da mesma forma, o Shabat, que é um tempo de descanso, existe exatamente pelo Filho do Homem. E Yeshua falou exatamente isso. Aliás, o Shabat, que representa o 7º milênio, é governo do próprio Mashiach. Esse Shabat que nós vivemos no dia de hoje é sombra do Shabat que está por vir. Seis dias trabalharás e farás todo o trabalho, mas no 7º dia é Shabat de Hashem, teu poderoso. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, porque em 6 dias fez Hashem os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia cessou. Por isso Hashem abençoou. Quem abençoou? Hashem o abençoou o 7º dia e o santificou, o separou. Qual foi o outro dia que o próprio Hashem tenha separado e santificado? Que não seja o Shabat. Qual foi o outro dia? Mas só que Cristo ressuscitou no domingo. Cristo não ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou no final do Shabat, tá? Isso no calendário hebraico, porque
O dia inicia no final, né? No pôr do sol, inicia o dia no calendário judaico, hebraico. E, portanto, ele vai ressuscitar no final desse Shabat. O Kabbalat, né? Ou nós chamamos, não do Kabbalat Shabat, mas Kabbalat é o recebimento do Shabat. Mas sim, quando nós estamos nos despedindo do Shabat, é que ele vai ressuscitar. E que ainda no calendário gregoriano é sábado. Ainda é sábado. Por quê? Porque o calendário gregoriano, o dia se finda à meia-noite. À meia-noite. Então, o dia judaico, ele começa e termina ao pôr do sol. No gregoriano, é à meia-noite. E Yeshua, ele ressuscita no final do Shabat, que é ainda no calendário gregoriano, sábado, mas para o judeu, tá? Ele está findando o Shabat. Então, observe. As pessoas cancelaram o Shabat. Disseram que não tem importância o sábado. Outro também que é dito: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Hashem, teu poderoso, te dá. Honrar pai e mãe, né? Dá peso, dá importância, kavod, dá respeito, sustentar. É uma coisa que nos nossos dias parecem difíceis, porque para fazer o bem tem que ter uma justificativa, né? Para que eu possa fazer o que é correto, tem que ter uma justificativa. Eu tenho o outro tem que mostrar que merece que eu faça. Porque o bem não está associado ao meu caráter. O bem está associado àquilo que o outro me oferece, né? A nossa sociedade hoje preza dessa forma, tá? Para eu ser amigo de alguém, para eu oferecer amizade a alguém, esta pessoa tem que ser merecedora, tá? Ela precisa ser a pessoa que me oferece aquilo que eu espero dela. Porque se ela não é da forma que eu quero, se ela não corresponde às minhas expectativas, então ela não vai ter minha amizade, né? Essa pessoa só vai ter o meu amor se ela corresponder às minhas expectativas. Eu só vou fazer o bem a quem me faz o bem. Senão eu não faço. Então o bem não está associado ao meu caráter. Está associado à forma de agir do outro. Então ela não é minha, ela não me pertence, tá? Ela não vem de mim, ela não está na minha natureza. Você compreende isso? Então, quando eu honro o meu pai e a minha mãe só quando eles merecem, então não é por conta daquilo que eu aceito fazer. Eu não recebo este mandamento sobre mim. Não está ligado ao meu caráter de pensar que eles são responsáveis por me trazer a este mundo. Você é a porta, o portal pelo qual eu atravessei para estar neste mundo. Independente do que eles façam. Não está atrelado isso. Está atrelado ao fato de que se eles merecem ou não. Eu sei que é muito difícil. Principalmente para quem tiveram pais que não corresponderam, né, à ideologia de um pai e a mãe protetores, amáveis, pais que protegiam, que sustentavam, né? Principalmente a estes que não tiveram esta realidade realmente adequada dentro da sua vida, é muito difícil. Porém, a palavra nos ensina que devemos honrar sim. E honrar não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com gostar, né? Na verdade, amor sim, porque amor vem do ato, né, da ação. Não vem do fato de gostar. Essa é a palavra. Gostar é quando você usufrui, é quando você tem essa convivência. Então, não tem nada a ver com isso, de você se sentir bem com o fato de estar presente com essa pessoa. Tem a ver com o fato de você agir da forma correta, tá? Não assassinarás.
Como é difícil não assassinar. A maioria de nós vive num sistema de toma lá da cá, né? Ou alguém bate, né? Mesmo que eu tenha mais força do que aquela outra pessoa, eu vou bater exatamente com toda a minha força para poder mostrar para o outro quem eu sou, né? Ou seja, como se fosse algo bom. Não adulterarás. Não adulterar nesse sentido não é só quando um homem ou uma mulher, né, trai essa confiança, trai esse contrato de relacionamento. Não. Também tem a ver com tudo aquilo que você distorce. Tudo que você distorce, você está adulterando. Imagine você pegar um copo de leite e a pessoa diz, eu só quero leite puro. E aí você ia esquecendo e pam, pingou uma gota de café. Aquele leite será puro? Não. Ele está adulterado. Mas você chega para a pessoa e diz, aqui ó, é leite. O leite puro que eu pedi? Sim, é o leite puro que você pediu. Não, na verdade ali contém café, né? Mesmo que seja imperceptível, mas é café. É por isso que a palavra de Deus, quando você também, por mais que você tenha boas intenções, você adultera, ou seja, você mexe, você coloca um pouquinho da sua compreensão, você está adulterando ela. Ela é do jeito que é. E não furtarás, ou seja, também não irá sequestrar, não tirar do outro aquilo que é dele, que é de direito dele. Isso também diz respeito não só a coisas, mas ao tempo, a sentimentos, a emoções, né? É a tudo. É por isso que a lei de Deus ela é perfeita. Não dirás um testemunho com falsidade contra o teu próximo. Quantas vezes isso está no nosso dia a dia. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo, né? Ou seja, Hashem, ele delimita o nosso comportamento. E não é só isso, porque o povo começa a dizer para Moshe que eles não estão suportando, mas você vai continuar a ler. Aí ele vai pedir, a partir do verso 19, né, que o povo pede para Moshe ouvir as palavras de Hashem e transmitir, porque eles não estavam suportando ouvir estas palavras do próprio Hashem, né? E aí Moshe vai subir para ouvir sobre essa Torá. E acho que Moshe vai começar a descrever para o povo outras leis, outros comportamentos que deveriam ser moldados. E este moldar realmente está, né, relacionado com o fato da nossa forma de agir como pessoas separadas e santificadas. No livro de 1 Pedro, deixa eu abrir aqui. No verso fala dessa questão de Mashiach, o sangue de Mashiach. Verso 19, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue do ungido, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso também aqui faz parte da tradição judaica, né, das coisas que foram criadas antes da fundação do mundo. O cordeiro, né, foi criado segundo a tradição judaica. Eles têm este conceito antes da fundação do mundo. E aqui é citado, para você ter ideia de onde vem, né, esse conhecimento, é citado nessa carta exatamente como uma das coisas que foram criadas antes da fundação do mundo, mas que Deus se manifestou, olha só, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vocês, que por ele credes em o Eterno, em Hashem, que o enviou, que crê em Deus, que enviou quem?
Machia, no meio, e o reviveu do meio dos mortos e lhe deu glória. Quem reviveu a Yeshua? O próprio Deus. E deu a ele o quê? Glória. De modo que a sua fé e esperança estivessem em quem? Em Hashem, no Eterno. Então, esta graça que foi dada, né, dessa libertação que é dada, assim como o povo de Israel foi dado esse sangue que passou nas portas lá, na saída do Egito e o protegeu do anjo da morte, né? E que também faz parte do processo de Pessa, do processo de libertação. Esse sangue de Yeshua também faz parte do nosso processo de libertação. Só que não é simplesmente o sangue do Cordeiro, tá? Depois disso vem a obediência. Depois disso vem a obediência. Você pode ser liberto, tá? Você recebe esse sangue. Porém, você precisa passar pelo processo de retificar a sua consciência, de mudar a sua forma de vida. Por quê? Porque se mantendo na rebeldia, como diz a própria palavra, que uma vez purificado através do sangue de Machia e voltando às mesmas obras passadas, você não tem mais direito a ele. Ele não pode mais fazer nada por você. Ele não pode mais te purificar. Porque você calcou os pés, você pisou no sangue. E isso é dito por quê? Porque você pode sim voltar a pecar. Se você não tiver uma mudança verdadeira, se você não tiver realmente o afinco de receber sobre sua vida estes mandamentos, você anula, você pisa no sacrifício de Yeshua. E é necessário que você tenha essa consciência, né? A desobediência do povo de Israel nos deu a capacidade de entrarmos na aliança, tá? Mas se ele arrancou, como disse Paulo, os ramos verdadeiros, os galhos verdadeiros, né, e lançou fora, imagine o que acontecerá conosco, né, que fomos enxertados, se não tivermos a capacidade de observar os nossos atos e as nossas ações, de nos rendermos à palavra de Deus como ela é realmente, para podermos obedecer a Deus e mudar esta nossa percepção de vida, buscando realmente, verdadeiramente o reino dos céus, tá? Abandonando os desejos da nossa carne, essa consciência que está fadada, tá, à morte, abandonando ela de uma vez por todas, através de Cristo, para uma nova vida. Tá? Não importa a religião que você tenha escolhido nessa terra. Tá bom, é importante. Você precisa congregar, estar com outras pessoas, tá? Você precisa orar, você precisa ter força, determinação para estudar a palavra. Mas nada disso será importante se você não tiver, se você não tomar a decisão verdadeira de servir aos propósitos de Deus, que é fazer com que o ser humano que vive na carne, que está aqui na carne, possa fazer prevalecer a sua alma, uma consciência que está conectada com o seu Criador. Receba a palavra de Deus no nome de Yeshua HaMashiach e você possa se tornar, que possamos nos tornar filhos de Deus, do Deus Altíssimo. Amém? Até a próxima.